Fala comigo, minha família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para analisar os jogos dessa quarta-feira de Champions League, o último dia de Champions do ano, hein? Ainda não vai acabar a fase de liga, né? A gente vai ter uma pausa, só volta no final de janeiro para as duas últimas rodadas, porém a gente vai ter um tempinho off de Champions aqui, então vamos em busca hoje das melhores oportunidades e também quero saber como é que foi essa terça-feira de Champions para vocês. Comenta aqui embaixo se foi top, se foi mais ou menos, se foi ruim. Acredito que aqui no vídeo de ontem a gente conseguiu encaixar praticamente todas as análises, né? Se eu não me engano, só fugiu ali a Inter de Milão, que tomou gol no finalzinho pro Leverkusen, mas de resto tudo bem encaixado. Volume ofensivo do PSG, amasso do Bayern, enfim, jogo para gols no Real Madrid e Atalanta. Comenta aqui embaixo como é que foi o dia de vocês. Já aproveita também para se inscrever e acompanhar todos os vídeos que eu venho postar por aqui, tanto de palpites como também de conteúdos para que você possa se tornar um cara cada vez mais lucrativo nas apostas. E deixa o like se você curtir as análises dessa quarta-feira, beleza? Então sem mais enrolação, vamos pra cima. Então vamos lá dar início às análises dessa quarta-feira, começando logo por esse jogão entre Borussia Dortmund e Barcelona, irmão. Na minha opinião, melhor jogo do dia, tá? E aqui não tem pra onde correr, jogo claro com cenário pra gols. Aqui ó, o elenco das duas equipes. Se a gente for analisar elenco por elenco, futebol apresentado, o Barcelona é sim superior. Apesar de que vem tropeçando lá no Campeonato Espanhol, tá? Vamos ver aqui ó. Vem de um empate contra o Betis, antes tinha goleado o Mallorca, porém tinha perdido para o Las Palmas, empatado com o Celta e perdido para a Real Sociedade. Então nos últimos 5 jogos do Barça em La Liga foram 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória, certo? Não é um desempenho tão bom como a gente viu no início da temporada daquele Barça que goleou o Real Madrid no Bernabéu e venceu o Bayern de Munique por 4-1. E também o que me pega muito, cara, até separei aqui para mostrar para vocês, é que o Borussia Dortmund, dentro de casa, se transforma. Esses caras, quando jogam lá na Muralha Amarela, diante daquela torcida apaixonada, é bizarro o que eles fazem. Não perde na Champions dentro de casa há mais de 3 anos, há 13 partidas. E na própria Bundesliga, olha só, o melhor mandante com 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Na Champions também 100% de aproveitamento em casa. Então é difícil você entrar contra um time desse que dentro de casa faz valer a força do seu mando de campo. E ainda mais com as odds aqui que estão dando extremo favoritismo para o Barcelona. Não acho interessante, prefiro muito mais explorar o mercado de gols. Linha de ambas marco aqui, apesar de a odd estar um pouco baixa, né? Se você colocar o ambas aqui junto com mais de 2,5 já fica bem interessante. E é um padrão que vem se repetindo aqui, ó. Nos jogos do Barcelona bateu em todos os últimos 5 jogos, o ambas em 4 dos últimos 5. O Borussia Dortmund também é um time muito ofensivo, né? Que joga pra frente, não é aquele time que se joga se defendendo. Então, justamente, eu acho que por isso a gente vai ter um jogo muito bom e aberto para o mercado de gols, tá? E também, consequentemente, para finalizações. São dois times ofensivos que buscam o ataque o tempo todo. Muitos jogadores que estão chutando demais, o Yamal, Rafinha, o próprio Lewandowski, que é a referência na área. Aqui pelo lado do Borussia Dortmund, finalizações do Guirassy, o Malen que corta para a esquerda e chuta. Então, devo trabalhar também em linha de finalizações lá no meu grupo gratuito e tenho leitura clara para jogo de gols aqui, lá no Signal Iduna Park, nessa quarta-feira, beleza? Na sequência a gente tem aqui o confronto entre Arsenal e Mônaco. Tropa, vamos lá, o Arsenal melhorou nos últimos jogos, tá? Principalmente com a volta do Odegaard. O Arsenal vinha bem um time pouco criativo no terço final, cedia poucas finalizações ao adversário, mas não estava criando muito, ó, perdeu para o Newcastle, aí perdeu para a Inter, não conseguiu criar praticamente nada nesses 2 jogos, e aí voltou o Odegaard, acho que desde o jogo contra o Forest, e aí o time já entrou numa crescente, como vocês podem ver aqui, ó, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Inclusive nesse jogo contra o Fulham também dominou a partida, criou bem mais chances, mas acabou ficando com empate. Enfim, o Arsenal é um time muito superior ao Mônaco, tá? Que joga uma liga de um nível bem mais baixo que a liga francesa, né? Porém, o que acontece, cara? Essa odd do Arsenal aqui de 1,27 é complicado de fazer alguma coisa, né, mano? Odd muito baixa, tá ligado? Pra vitória do time. Apesar de ser superior, vai contar aqui com o retorno do Gabriel Magalhães também, que tem sido uma arma nas bolas paradas. O Arsenal tem feito muitos gols de escanteio aí. Não acho interessante, tá ligado? Então, no jogo desse aqui eu vou possivelmente trabalhar os mercados especiais, finalizações do Saka, os escanteios que o Arsenal vem produzindo justamente para levar perigo na bola parada, ou até mesmo o mercado de gols aí para compor um bilhete, ó, mais de 2,5 ambas marcam, vem também se cumprindo nos últimos jogos do Mônaco, apesar de ser um time inferior. Tem jogadores perigosos aqui no ataque, Embolo, Bensegui, que podem acabar deixando seu golzinho ali. Então não vejo valor em explorar essa vitória simples, tá? De repente, no ao vivo, se estiver mais valorizado, aí é uma opção. Mas tem jogos, mano, que você não vai precisar. Você não precisa apostar em todos os jogos, tá ligado? Tem jogos que não vai ter valor e o mais inteligente a se fazer é ficar de fora. Então você não precisa necessariamente entrar no lado A ou no lado B, tá ligado? E esse aqui é um jogo que eu acho bem um exemplo disso. Apesar que eu acho que o Arsenal vai ganhar, eu acho, tá? Com certa tranquilidade, pode ser que sim, mas o que eu vou fazer com uma odd de 1,27, tá ligado? Então, como eu falei, prefiro explorar os mercados especiais, finalizações, escanteios, chutes aqui, dos jogadores que tendem a chutar mais, ou até mesmo
o mercado de gols aqui nesse confronto pode ser uma boa pedida, certo? E aí chega a hora da gente falar de Juventus e Manchester City. Cara, a Máquina City, que vocês sabem que é um time que eu tenho um apreço, né? Tenho um carinho especial, porque é um time que botou já muito dinheiro no nosso bolso na temporada passada, que a assertividade que a gente tinha nas entradas principais do Manchester City era algo bizarro, tá? Algo completamente fora da curva. Mas nessa temporada o City vem numa decrescente aí, numa oscilação bizarra. E pior que nem tem sido tão ruim para as nossas apostas, porque eu tenho apostado muito em mercados alternativos no City, né? Aposto ali em finalizações no primeiro tempo, em cantos do primeiro tempo. O time tem continuado com ofensividade, o que tem falhado mesmo é mais na parte defensiva. E até mesmo nos jogos que o City perdeu, por exemplo, aqui no jogo contra o Feyenoord na Champions, que empatou, abriu 2-0, eu tinha pegado vitória nesse jogo, pagou antecipado e depois tomou um empate. Então, no geral, a gente até tem conseguido se manter neutro, mesmo nessa sequência péssima da Máquina City, beleza? E vai ter um jogo duríssimo aqui contra a Juventus. O City que está na 20ª posição, vai visitar a Juventus na 22ª, duas equipes que estão quase fora aqui da zona de classificação para os playoffs, né? Então é um jogo importante para os dois times. E se a gente for pensar racionalmente, cara, olha só, o City aqui, olha essa sequência bizarra, né? Pegou aqui a sequência de 6 derrotas em 7 jogos, aí venceu o Forest, depois já empatou com o Crystal Palace de novo, no jogo bem abaixo, e vai enfrentar uma Juve que vem de 9 jogos de invencibilidade, apesar que a Juve também não venceu nos últimos 4, né? É um time que empata muito, olha só, empate, muitos empates por 0-0, uma defesa muito sólida. É um time que é difícil de ser batido, principalmente quando joga dentro de casa, certo? Então eu não vejo também valor da gente explorar nada a favor do City aqui em mercado de resultado, principalmente com essas odds muito esmagadas que o mercado respeita demais o City, né? Sempre dá esse favoritismo. Então aqui é mais um jogo que eu devo explorar. Finalizações a favor da Máquina City, tá? Finalizações do Haaland, ele vem cumprido praticamente em todos os jogos. Se confirmar Doku aqui pela ponta esquerda, cantos pro City é muito interessante, tá? Tem que ver essa formação aqui, porque o Guardiola sempre gosta de inventar, mas uma hora antes do jogo ali, a gente fica atento para explorar mais um jogo de mercados especiais. E para ser bem sincero, mano, foi até o que eu falei lá no TikTok, tá ligado? Se a gente for pensar em valor por valor, tem muito mais valor aqui pegar uma dupla chance a favor da Juve, que vai estar jogando dentro de casa, vem 9 jogos de invencibilidade, enfrentando um City que vem falhando demais defensivamente, certo? Porém, eu não tenho coragem de apostar contra o City, tá? Então, questão de resultado, eu devo ficar fora. Talvez, se der odd para um handicap mais 2 da Juve para compor um bilhete, aí sim eu acho bem interessante. Mas, de maneira geral, mais um jogo que eu pretendo explorar os mercados especiais. E pode ser interessante também aqui, ó, o under goals, tá? Menos de 2,5 em 6 dos últimos 7 jogos da Juve, um menos de 3,5 ali. Acredito que seja um jogo que a Juve entre bem retrancada e um jogo mais picotado, até mesmo porque o City também tá nervoso, tá preocupado defensivamente, não deve fazer aqueles jogos malucos, aqueles jogos abertos para gols, certo? O jogo com padrão de amasso total é esse aqui do Atlético de Madrid contra o Slovan Bratislava. Não pelo Atlético de Madrid, né, que é uma equipe que também é bem complicadinha nessa temporada, tem jogos fáceis que perde, jogos difíceis que ganha, mas olha só, o Atlético de Madrid vem de uma goleada na Champions por 6-0 contra o Sparta Praga fora de casa, aí enfiou 5 no Valladolid também fora de casa, vem de uma virada espetacular contra o Sevilla, jogando em casa por 4-3 no Campeonato Espanhol. Então assim, é um time que tem feito aí, tem produzido gols, principalmente com Griezmann, Julián Álvares e o Sorloth, que não tá aqui, mas possivelmente também pode começar jogando. E a questão mesmo aqui desse confronto, cara, é que vai enfrentar o Slovan Bratislava. Cara, o Slovan Bratislava não sabe nem o que tá fazendo na Champions, tá ligado? Aqui, ó, tá na 35ª posição, com 5 derrotas em 5 jogos, 18 gols sofridos nesses 5 jogos. Foi macetado aqui já na Champions pelo Celtic, se eu não me engano, tá? Já até assumiu que foi um jogo mais recente, mas tomou 4 do Dinamo de Zagreb, mano. Tá ligado? Na Champions tomou 3 do Milan aqui também, esse Milan era pra ter feito até mais. Enfim, é um jogo de amasso total, e acredito que o Atlético vence ainda no primeiro tempo, tá? Tem odd aqui, ó, pra vitória no primeiro tempo. Tava mais alta quando eu vi, mas 1,83 ainda dá pra forçar, tá? Porque realmente uma disparidade muito grande. O Atlético só não vence aqui se entrar com preguiça, se entrar, dormindo em campo. Mas acredito que seja um jogo pro Atlético de Madrid, que vem numa boa sequência de 9 vitórias consecutivas, né? Garantir os 3 pontos aí e encaminhar essa classificação pro mata-mata da Champions, beleza? Cara, se quiser usar aqui a escadinha de gols, eu vou dar uma olhada nas odds, tá? Mas, ó, Atlético de Madrid goleou o Sparta Praga por 6-0. Quem sabe, né? Pegar uma defesa bem mamadinha do Slovan. Vamos ver aqui. Acho que vocês não vão conseguir enxergar daí, né? Mas
Vamos ver quanto que tá as odds aqui pra escadinha que eu já falo pra vocês em primeira mão, se eu acho que tem valor ou não. Mais de 4, mais de 5, mais de 6, mais de 7. Mais ou menos. Se quiser colocar aí um troquinho pra brincar, pode ser interessante essa escadinha de gols do Atlético. E pra finalizar, vamos analisar esse jogo aqui do Milan contra o Estrela Vermelha. Cara, o Milan que é um time que começou a temporada de maneira muito irregular, né? Não perde e ganha, mas conseguiu engatar uma boa sequência de invencibilidade. Ó, venceu o Real Madrid lá no Bernabéu, depois empatou com a Juve. Esse empate aqui com o Cagliari bem complicado, né? Mas venceu o Slovan na Champions, que é a obrigação. Venceu o Empoli em casa, goleou o Sassuolo na Copa Itália. E aí perdeu para a Atalanta, que é um resultado também completamente plausível perder para a Atalanta fora de casa, né, a líder do campeonato italiano. E agora o Milan vai enfrentar o Estrela Vermelha. Cara, a questão aqui é que o Estrela Vermelha, olha só, tá na 31ª posição com 1 vitória, 4 derrotas. Então é um time que na Champions realmente não consegue bater de frente, é um time que tem um elenco, um investimento muito inferior. E o Milan jogando dentro de casa, eu acredito que dá pra gente dar esse voto de confiança na vitória do Milan, certo? É um time que não é aquele time que, porra, vai te passar confiança máxima, mas consegue o resultado, né? Tem jogadores aqui que realmente conseguem fazer a diferença, Rafael Leão, o próprio Morata deixa seus golzinhos, o Theo Hernandes muito bem pela esquerda. E eu acredito que seja interessante sim pegar essa vitória do Milan para compor um bilhete, justamente pensando na fragilidade que tem a equipe do Estrela Vermelha. E bom, rapaziada, para hoje é isso. Vou deixar o bingo aqui na tela. Então, se vocês quiserem, vai com um valorzinho menor, que bingo é difícil, mas dá pra gente chamar esse binguinho do YouTube, beleza? E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Deixa o like se você curtiu essas análises. Tamo junto e vamos pra cima.